A mensagem que eu tenho nessa noite é sobre propósito, é sobre desígnio. A mensagem que eu tenho para você nessa noite é sobre acertar, chegar, concluir. Nós humanos somos dotados de uma capacidade de inteligência. Existe um plus em relação aos seres criados na Terra, os animais, é que eles não têm desenvolvido a inteligência que Deus colocou em nós. Nós temos a inteligência. A inteligência é a capacidade de raciocinar, a capacidade de pensar. O ser humano ele usa o pensamento baseado normalmente, né, em dois parâmetros. A ciência chama de silogismo. É quando ele pega um fato, compara um outro e tira uma conclusão. Só o ser humano é capaz de fazer isso. Ele observa um fato, ele observa outro. Isso aqui, inclusive, é o que faz com que cheguemos à noção de julgamento. Você pega uma prova, você pega a outra e você chega a uma conclusão. Então, assim, essa capacidade de raciocínio é só do ser humano. E a gente pensa muito. A gente pensa tanto que às vezes até erra de tanto pensar. A gente pensa tanto que às vezes a gente usa menos a fé e mais a nossa razão. A gente pensa demais. Às vezes a gente poderia acertar mais pela fé, mas a gente erra muito porque pensa demais. Eu não estou dizendo que pensar está errado. Jesus, inclusive, mandou você e eu, quando tivéssemos que fazer uma torre, construir alguma coisa, Jesus está dizendo assim, se você tiver que construir alguma coisa, se você tiver que elaborar algo, projetar alguma coisa, lembre que você tem que sentar para fazer o planejamento, tá? Porque senão vai faltar, no final, alguma coisa para concluir a obra. Isso acontece até nas nossas obras de casa, que a gente começa a fazer a obra, aí de repente você tem que comprar mais material. Mas eu não tinha calculado, você vê como é que a gente tem essa coisa, tem que sentar para planejar. Porque nossa mente ela é falha, ela é pequena, ela é limitada. A nossa mente ela desanda. E isso atrapalha muito a fé. Porque a fé precisa de outras coisas. A fé precisa, não vendo, crer. A fé precisa, não tem nada na minha frente, mas já está na minha frente. A fé precisa assim, eu não sou, mas já sou. Agora, a nossa mente não consegue alcançar. E por causa disso, porque a nossa mente não consegue alcançar, por nossa limitação, às vezes nós erramos o propósito, às vezes nós erramos o caminho, às vezes nós erramos a direção. Então, a minha mensagem nessa noite é sobre propósito, é sobre desígnio, é sobre destino, é chegar a algum lugar. Você e eu nascemos para chegar em algum lugar. Você e eu nascemos para um desígnio, para um propósito de Deus. Você entende? Ninguém nasce vazio. Quando Deus criou você, aliás, Deus criou o único, original. Você é um ser tão original que não há na terra ninguém igual a você. Não há na terra ninguém igual a mim. Segundo alguns estudos atuais, dizem que pelo menos 6 pessoas na terra parecem um pouco conosco. Se você varrer a terra inteirinha, vão ter mais ou menos 6 pessoas parecidas um pouquinho com a nossa fisionomia, mas elas não são a gente. Você entende? Porque somos seres únicos. Únicos no DNA, únicos na digital, únicos no ocular, nós somos únicos. Então, somos especiais de Deus. Mas erramos propósitos, erramos desígnios, porque somos seres humanos. E aí, para que você e eu acertemos o propósito, tem que ter alguém que nos conduza. Por isso o Espírito Santo é a pessoa mais importante que precisa estar na nossa vida. É claro que é importante ter a família, é importante ter a esposa, o marido, os filhos, é importante ter os bons relacionamentos, mas o Espírito Santo é a pessoa mais importante que tem que estar na nossa vida. Porque o meu marido, a minha esposa, está do meu lado, pode querer o meu bem, quer me fazer acertar, mas em algum momento ainda pode me tirar do desígnio. Agora o Espírito Santo não, o Espírito Santo ele sempre coloca você na direção certa que Deus tem para você. Hoje a minha mensagem, ela é sobre um instrumento de precisão. Eu quero falar sobre flechas. Eu já preguei outras mensagens sobre isso. E eu amo esse tema, porque as flechas, elas nascem com um propósito. Quando alguém fabrica uma flecha, ele pega a madeira, ele apura a madeira, ele organiza os componentes da flecha, a ponta afiada, a cauda da flecha, com a pena apropriada para dar aerodinâmica, para que a flecha alcance a velocidade necessária para alcançar um alvo.
Então, eu gosto de falar de flecha porque é um instrumento, é um material que já nasceu com o propósito de acertar o alvo. Eu não uso flecha como cabide, gente. Eu não uso flecha para fazer barba. Eu não uso flecha para desenhar, eu uso flecha para o alvo. Então ela nasceu, é um instrumento, é um objeto que já nasceu para acertar o seu destino final, que é o alvo. Não tem mais nada para fazer com ela. Mais nada. Olha, eu comprei uma flecha tão linda lá em casa, tem que ver a coisa linda que está lá em casa. Ninguém fala isso, porque a flecha não foi feita para decorar. Olha, eu tenho uma flechinha tão lindinha, mas tão lindinha que eu dou de presente para você, se você quiser. No Natal eu vou dar uma flecha de presente para você. Ela não tem objetivo de nada disso. Às vezes, nós saímos do objetivo que Deus nos criou, gente. As coisas da vida são terríveis às vezes, elas tiram a gente da direção que Deus nos criou. Por isso, meu tema hoje é a flecha na mão do arqueiro. Pois é, eu preciso entender que eu nasci com um desígnio dentro de mim. E o que é que está acontecendo que não me permite eu chegar nesse propósito? O que é que está acontecendo? É sobre isso, eu quero analisar com você nessa noite sobre isso. Ninguém conhece melhor a flecha do que o arqueiro. Eu estava assistindo esses dias um documentário, um desses arqueiros profissionais. As Olimpíadas normalmente têm atiradores de flecha profissionais, são os arqueiros profissionais esportivos. E ele estava dizendo na entrevista que existe uma determinada flecha para cada circunstância. Por exemplo, se o clima está mais frio, tem uma flecha específica para isso. Se o vento está na direção contrária, ele tem uma flecha específica para isso. Se o vento está a favor, ele tem uma outra flecha para alcançar o alvo. Então, a flecha, ninguém conhece melhor daquele instrumento, senão o arqueiro, aquele que pega a flecha e vai atirar no alvo. Pois é, o Espírito Santo é esse arqueiro, é quem pega da flecha na aljava. A aljava é onde se põem as flechas, mais artesanalmente falando. Hoje talvez nem se use tanto esse nome, essa nominação, mas a aljava era utilizada no passado como uma expressão do recipiente das flechas. Então, e a Bíblia usa esse termo muitas vezes. Então, ninguém conhece da flecha adequada. É igual o jogador de golfe, já viu? Eu admiro quando eu passo aqui em Orlando, tem uns lugares, a turma está jogando golfe, geralmente são os bem velhinhos, né? A maioria são os velhinhos que estão ali, estão aposentados, já estão jogando golfe. E eu fico admirando a quantidade de tacos que tem ali, gente. Você já viu, assim, dentro daquelas bolsas tem tanto taco. Eu me pergunto, para que ele quer tanto taco? Porque cada taco daquele tem um objetivo, tem um desígnio, tem uma finalidade. Na vida tudo é assim. Todo mundo tem um desígnio, todo mundo tem um objetivo, todo mundo tem uma finalidade. O problema é que existem fatores que nos desviam desse propósito. Você entende? Às vezes, nossos pensamentos como humanos, eles mudam, eles alteram. Por isso eu comecei dizendo para você que a fé, ela precisa ir além dos nossos pensamentos, porque senão ela vai limitar aquilo que Deus tem desenhado em nosso favor. E muitas vezes, para você chegar próximo daquilo que Deus tem, não vai ser necessária a razão, vai ser necessária a fé. Por que você está aqui hoje? Você está aqui hoje não é porque, eu quero ir na igreja, vou adorar, ok, está tudo bem, eu vou orar, vou falar com Deus, ok, está tudo bem, é um ambiente, mas você está aqui para aprender. Você está aqui para receber conhecimento, para aumentar o seu nível de fé. E quanto mais fé, mais próximo da vontade e da direção que o Espírito Santo tem para você. Pois é numa mensagem que você está ouvindo que Deus tira você da rota que você está indo errada. É o arqueiro, ele conhece muito bem da tua direção. É numa mensagem que Deus pega você e diz assim, vou colocar na direção certa. Às vezes você não dá nada pelo culto, você sentou aqui, ouviu tal, mas naquele dia Deus está só dizendo para você, não vá por aí, vá por aqui. Ou Ele abre uma oportunidade, ou Ele movimenta alguma coisa só para colocar você de novo no propósito. Muitas vezes você chega aqui com aqueles seus questionamentos, é igual a minha. Eu preguei no domingo agora falando sobre o cansaço, e quantas vezes a gente fica naquele questionamento todo, e aí quando chega na igreja, aí você vai ouvir a palavra. Por que a igreja? Porque é o ambiente da palavra. Aí você chega aqui, aí você ouve uma palavra,
você já estava começando a sair do alvo, ó, por causa de um problema secular, de algo dentro de casa, de uma recessão, de uma porta que fecha, você estava já saindo do alvo. Aí você chega aqui, o Espírito Santo com a sua doce mão coloca você no vento de novo, porque flecha apontada na direção do vento do Espírito Santo, coloca você certinho na direção que você tem que estar. Você está até pensando que você ia ficar daquele jeito, Deus falando para você, eu não deixo você errar o alvo. Eu não vou deixar você errar o alvo. Isaías capítulo 49 é o texto da mensagem. Isaías capítulo 49, 2 versos só, o verso 1 e o verso 2. Se puder botar na tela. Isaías capítulo 49, os versos 1 e 2. Então o tema da mensagem hoje é uma flecha na mão do arqueiro. Eu não tenho vontade, a vontade é dele. Eu não tenho direção, a direção é dele. Eu não tenho propósito, o propósito é dele. Eu não tenho alvo, o alvo é dele. Porque o arqueiro que comanda a flecha, não é a flecha que comanda o arqueiro. Não é a flecha que anima ou desanima o arqueiro. É o arqueiro que tem o ânimo para lançar a flecha. A flecha não diz nada, a flecha só cumpre seu papel. Ah, pastor, mas isso é muito medíocre. Pois é exatamente como Satanás nesses últimos dias tem tentado nos fazer pensar. Que nós temos que fazer o que nós queremos. Aliás, ele falou isso para Adão e Eva. Ele disse, olha, se você comer da árvore, do fruto, disse ele para a mulher, você vai ser como Deus. Ou seja, você vai ser o arqueiro. O engano de Satanás sempre foi tentar nos tirar da posição da flecha, e nos colocar na posição do arqueiro, mas a gente não nasceu para isso. Porque, como eu disse a você, a flecha foi feita para o arqueiro, e o arqueiro para a flecha. Mas só que a flecha só funciona com o arqueiro. O arqueiro funciona sem a flecha. Mas a flecha só funciona com o arqueiro. Entendeu, Celim? Ô bondade de Deus. Isaías 49, versos 1 e 2 diz assim, escutem-me vocês, ilhas, ouçam vocês, nações distantes. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Aqui, ó, isso aqui chama-se propósito. Fala comigo aí, propósito. Então, antes de nascer, Deus já me chamou. Ele chamou para quê? Ele me chamou para cumprir um papel. Ele me chamou para uma direção. Quem chama, chama para perto, para dizer algo, para indicar, para nomear. Então, antes de eu nascer, Ele me nomeou. Ele já me colocou em uma marca. Desde o meu nascimento, Ele fez menção do meu nome. Ou seja, conhece tudo sobre mim. Sabe como é a ponta, sabe como é o comprimento, sabe qual é o peso, sabe cada detalhe. Ele fez de minha boca uma espada afiada. Eu sou eficaz. Quando eu estou dentro do propósito de Deus, eu me torno eficaz. Por que muitas vezes pessoas se frustram? Porque elas saem disso aqui, ó. Elas saem do propósito, deixam de ser eficazes. Uma espada só é afiada quando ela está cumprindo o seu papel. O papel da eficácia da espada é o quê? O papel da eficácia da espada é cortar. Quando ela corta, ela é eficiente, ela está afiada, então está fazendo o seu papel. Quando está eu e você no propósito do Espírito Santo, a gente é como uma espada afiada, vale, corta. Realmente está cumprindo o papel para o que nasceu. Na sombra de sua mão, Ele me escondeu. Tudo relativo à mão, tá vendo? Ele lembra mão de novo, mão. Por quê? Porque é tudo aqui na mão. Tem uma relação muito direta da mão de Deus conosco. Por quê? Porque ninguém conhece tanto a mão de Deus como nós, gente. Porque foi com o barro, com a mão que Ele colocou, no barro que Ele nos fez. Então não tem uma relação tão profunda quanto essa. É a relação mais profunda que existe entre o céu e a terra. É a relação de Deus para com o homem, do homem para com Deus. Por quê? Porque com a mão dele Ele fez. Desceu da glória para fazer com a mão. Você entendeu? Então Ele conhece tudo sobre isso. Ele esconde com a mão que cria, com a mão que guarda, com a mão que ensina, com a mão. Até quando Ele dá a palmada, porque de vez em quando Ele dá a palmada. E é com a mão. Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Por que Ele me torna uma flecha polida? Porque a flecha precisa ser tratada. Porque uma flecha bruta, ela desvia a direção. Rapaz, toda pessoa não convertida, ou pouco convertida, ou convertida mais ou menos, ela
ela está brutalizada, então ela erra a direção ou erra a direção de alguém, ou ela tira alguém da direção. Toda flecha que ainda não foi polida, ela não está preparada para ser lançada. Tem muita gente frustrada por aí, porque ainda não está preparado para ser lançado, mas quis ser lançado assim. E muitas vezes se lançou. Tem coisa acontecendo na vida de alguns, errando o alvo da família, batendo na trave. Olha, gente, estar numa região, todo o desígnio de Deus é geográfico. Deus sempre passa pela terra em que nós estamos. Quando Deus coloca numa terra, estamos nessa terra ou não. Se nós não estamos, porque não queremos, também tem livre arbítrio. Mas se nós estamos debaixo de um propósito. O propósito de Deus é geográfico, passa sempre por um lugar. Agora você sabe que tem gente que muda de lugar, mas não era para mudar. Eu tenho aprendido algumas coisas nesse período em que estou aqui nos Estados Unidos. Eu tenho aprendido algumas coisas interessantes. Os Estados Unidos é para todos, mas nem todos são para os Estados Unidos. Então você tem que entender que o desígnio de Deus é de flecha polida. Não dá para vir meia boca, semi-pronto. Não é isso, no lugar errado. Uma flecha não polida, ela bate fora do alvo, porque ela não consegue se sustentar no vento. Uma flecha polida ainda está cheia de nós, de nodos. E isso desvia a direção. O arqueiro se incomoda quando ele pega uma flecha que não está polida, ele reclama. Por que essa flecha está na minha aljava? Ela não está polida. E muitas vezes, a gente faz força, não está na hora, não está pronto, mas está fazendo força. E Deus diz, não é para fazer. Vai quebrar a cara, você vai bater errado. Deixa eu trabalhar na sua vida primeiro, querido, olha só. Não fuja do tratamento, do polimento de Deus. Porque o polimento de Deus é para fazer brilhar. Você sabe que a expressão polir ela está intimamente ligada a brilho. E toda vez que Deus dá o polimento, brilha para a glória dele. Agora, toda vez que você sai sem polimento, é para a vergonha dele. Tem muita gente sendo vergonha para o evangelho. Tem muita gente sendo vergonha na igreja. Eu não estou dizendo de problemas da vida não, gente. Eu estou dizendo de pecado mesmo. Eu não estou dizendo de coisas da vida que a gente não consegue resolver porque passa a luta da vida. Não, eu estou dizendo de coisa que a gente faz quando não deve agradar a Deus. Eu estou dizendo de quando a gente resolve ser a gente mesmo, só a nossa vontade que prevalece. E não a vontade de Deus. É isso. Arqueiro, se eu não estou polido, me volta para polir. Eu não posso ficar na tua aljava. Imagina a vergonha de Deus, entre aspas, que Deus não tem vergonha humana como nós imaginamos. Vergonha, porque a vergonha é um sinal de falha. Ele é Deus. Mas eu conjecturo aqui na minha mente a vergonha em que Deus sente ao pegar uma flecha e essa flecha não está polida. Não, está errado. Eu quero voltar para o lugar de polir. Eu quero voltar para o lugar de arrumar. É por isso que o profeta Jeremias é chamado por Deus para ver a casa do oleiro. Porque a casa da olaria é o lugar onde se pole, se prepara, se forja. A casa do oleiro é o lugar onde se arruma. E se tiver que quebrar para fazer de novo, que se faça assim. Mas que tem que ir pronto, não cheio de nós. Por isso, quando o vaso quebrou na mão do oleiro, ele amassou e fez de novo. Porque não dá para ficar na mão, lembra a mão? Não dá para ficar na mão de Deus de qualquer maneira, gente. Não dá para ficar na mão de Deus de qualquer jeito. A gente não pode ser como quem está nesse mundo, que pensa só com a razão e não usa a fé. A gente não pode se comparar a quem não foi convertido por Jesus. A gente não pode ter os mesmos comportamentos. E olha que a gente de vez em quando tem. Mas a gente não pode. A gente tem que voltar para o original de Deus, polidos. A gente não pode querer fazer o que eles fazem lá fora. A gente não pode achar como normal ter uma vida dissoluta, profana,
vergonhosa, não dá. Não é para nós. Isso não pode entrar na igreja. As flechas têm que ser polidas, porque elas só são colocadas escondidas na aljava, polidas. Porque na hora que o arqueiro buscar a flecha, ela não pode desviar, ela não pode sair do propósito, ela não pode embaraçar. Você imagina o embaraço do arqueiro, puxa a flecha e é uma flecha defeituosa, desorganizada, desestruturada. Algumas coisas na nossa vida não progridem, inclusive no reino de Deus, por causa da nossa desorganização, das nossas mazelas pessoais. A gente quer descarregar isso tudo no reino. E Deus dizendo, olha querido, na minha aljava tem que estar polido. A tua boca tem que estar polida. Teu comportamento tem que estar polido. Quando eu falo isso aqui, eu falo para todos nós, gente, para mim, para todos nós. É evangelho de verdade. Não é evangelho parcial. Jesus diz para os discípulos, se você... Ele fala para a multidão, e a multidão até vai embora, porque não suportam o discurso do arqueiro polido. O arqueiro quer flechas polidas. Então ele diz assim, aquele que não comer a minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo no reino. Aí a multidão achou muito duro, diz a Bíblia. Isso aqui é duro demais. Eu vou sair daqui e vou embora. Só ficam os 12. Ele olha para os 12, olha só, o arqueiro não tem medo de perder as suas flechas, porque ele sabe que a flecha certa é a flecha polida. Flecha com nodo, flecha defeituosa, flecha que não aceita polir, correção. Nós estamos vivendo uma geração que não aceita mais correção. Não aceita correção de jeito nenhum, gente. A geração que não quer ser corrigida. Eu não sei o que está acontecendo. Pior que assim, a gente tenta uma explicação. O que nós fizemos com a geração que não quer mais ser corrigida? Filhos não querem ser mais corrigidos pelos pais. Alunos não querem mais ser corrigidos pelos professores. Membros da igreja não querem mais ser corrigidos pelo pastor da igreja. Eu não estou dizendo que o pastor, professor, autoridade, seja qual for, é melhor do que quem está sendo corrigido. Não é isso. Mas exerce uma função para polir. Mas ninguém quer ser polido. Todo mundo quer ser o cara, todo mundo quer ir para frente, todo mundo quer ser cabeça, todo mundo quer estar lá, mas ninguém quer estar pronto. Oh Deus, tenha misericórdia dessa geração que não quer ser corrigida. Mas aquele que está na aljava não pode ter nodos, não pode ter deformidades. Tem que ser corrigido para voltar para o propósito. Eu não quero uma flecha, eu imagino Deus pensando, eu não quero uma flecha torta, eu não quero uma flecha bruta, eu não quero uma madeira bruta, eu quero alguém transformado, polido, preparado. E eu estou fazendo isso. Antes de você ir para a aljava, Deus colocou você numa forja. E vocês, os 12 aí, também não querem ir? Aí Pedro, corajosamente, pela fé e pelo Espírito, diz, para onde iremos nós, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Ou seja, eu me submeto a ser polido pelo Senhor, porque eu sou bruto, eu sou o cara que eu arranco a orelha, eu sou o cara que eu dou mau exemplo, mas eu prefiro ficar corrigido. Então me bota na forja, me faz polir. Vai doer? Vai, mas eu preciso da tua vontade em mim, eu preciso do teu caráter em mim. Eu preciso do teu propósito dentro de mim, senão eu vou errar o alvo. E quando eu erro o alvo da minha família, eu erro o alvo do meu casamento, eu erro o alvo dos meus filhos, eu erro tudo. Mas quando eu acerto o alvo também, a glória se manifesta para Deus. Como é que você está na aljava? Se você hoje está na aljava e não está polido, pula fora dela. Senhor, eu não estou polido, eu tenho que sair dessa aljava, então eu vou sair daqui. Eu tenho que voltar para o lugar que faz o polimento. Aí depois pode me pegar, porque eu estou pronto. Porque enquanto eu não estiver pronto, eu não posso continuar. Eu não vou ser vergonha para o teu reino. Oh Deus, nos ajude. Todos nós nascemos com esse destino, gente. Finalidades desenhados. A flecha nasceu para o alvo. Jesus nasceu para morrer. O alvo de Jesus era morrer. O alvo de Jesus não era ter família. Uma pessoa uma vez me questionou, por que Jesus não teve família? Porque ele não era o desígnio de Deus para ele. O desígnio do pai para o filho era ele morrer. Eu vim para fazer a vontade do meu pai. E eu dou a minha vida a quem? Eu dou a minha vida aos meus amigos. Eu dou e ninguém me tira. Olha o que ele fala, eu dou e ninguém me tira, porque eu vim para fazer a vontade do meu pai. Então ele veio só para morrer. Porque ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. É o cordeiro sumo
que vai tirar o único, o máximo cordeiro, sem mácula, sem mancha, sem pecado, não há deformidade nele. Ele é preparado para morrer, porque tinha que substituir o cordeiro que era toda vez imolado, sacrificado, para dar remissão dos pecados. O sangue derramado, sangue derramado, sangue derramado. Então derramou o sangue de uma vez por todas. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso João Batista, na hora de batizá-lo, encontra eles, olha, já vi o propósito. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vi o desígnio dentro de você. As pessoas veem o desígnio dentro de você. Uma pessoa, quando ela é espiritual, ela consegue discernir o propósito de Deus na sua vida. Ela sabe, ela olha, ela bate o olho e fala assim, Deus te chamou para isso. É impressionante. Alguém, principalmente com a experiência, a maturidade do reino, com o tempo, a gente aprende a olhar para uma pessoa e dizer, você está desencaixado do seu propósito. Ou você está encaixado no seu propósito. Ou você está sendo preparado para o seu propósito. José nasceu para ser governador do Egito. José não nasceu para ficar na casa do pai dele com os 12, lá com os 11 irmãos. Ele não nasceu para isso, não. Ele nasceu para ser governador do Egito. E aí ele passou pela casa de Potifar, ele passou pela cadeia, ele passou pelo palácio, até que se tornasse governador do Egito. Enquanto ele está passando por todos os processos, ele ainda não é governador do Egito. Se você batesse o olho e você olhasse para José, você está desencaixado, você não está no seu lugar. Porque você foi feito para ser governador. As pessoas, elas estão encaixadas no propósito, quem está ao redor observa e vê e atesta. Ó, você está realmente dentro do propósito de Deus. Jesus nasceu para morrer. Porque se ele não morresse, não haveria salvação. Se Jesus não morresse, não ressurgisse dentre os mortos, diz a Bíblia, vã seria a nossa fé. Ó, se Jesus não morresse e ressurgisse dentre os mortos, então ele tinha que morrer. O desígnio de Jesus na terra é morrer. Ele não nasceu para ter família, ele não nasceu para ter filhos, ele não nasceu para construir casa, não nasceu para ter propriedade, companhia, nada disso. Ele nasceu para morrer. Agora, na sua morte, veio a glória. Porque toda vez que você está dentro do desígnio, você exalta a glória de Deus. Tudo que você faz é para a glória. A glória sempre aparece, a glória de Deus sempre aparece, a glória de Deus sempre aparece, porque você está dentro do desígnio de Deus. E pode ser que seu desígnio seja simples, mas se está no desígnio, é uma flecha, você vai acertar o alvo que Deus tem para você. Oh, que Deus nos coloque na direção o tempo todo, porque eu não fui feito para ditar o meu desígnio. O desígnio foi ditado por Deus. O destino é o desígnio é o destino. O olho da flecha é o olho do arqueiro. A flecha olha com os olhos do arqueiro. Porque se o arqueiro não olhar, a flecha é cega. Se a gente não tiver a palavra de Deus o tempo todo nos impulsionando na direção do alvo, a gente é cego. Por isso que Deus tem a sua palavra para nos corrigir. O tempo da flecha é o tempo do arqueiro. Vou ficar até quando aqui, hein? Vou ficar até quando aqui? E quem sabe naquele dia ele não quer usar. Os arqueiros profissionais, quando vão lá para as disputas, eles, como disse a vocês, têm uma flecha para cada tipo de momento. É o momento do vento contrário, o momento do vento batendo lateral. Aí a flecha tem uma característica, ela normalmente é a mesma, mas ela pode mudar o estilo do material e a pena, né, o que vai atrás para dar aerodinâmica, o tipo da ponta. Bom, elas se alteram por conta das intempéries locais. E pode ser que ele levou um monte de flecha, igual o cara que joga o taco lá do golfe, um monte de tacos e não usou nenhum, só um taco. Eu usou um taco, usei uma flecha só, e a outra flecha está guardada, as outras flechas estão guardadas. Pode ser que eu fique lá parado, guardado por um tempo. Tem gente que Deus está guardando por um tempo. Existe uma manifestação, Jesus levou 30 anos para se manifestar. Estava guardado na flecha, na aljava do arqueiro. Hoje eu vejo algumas pessoas muito precipitadas, querendo se lançar fora do tempo. É uma geração que está muito ansiosa. Essa geração ansiosa, ela atropela, ela põe literalmente os pés pelas mãos. Ela sai muito na frente. Só que no reino de Deus nunca ninguém saiu na frente sem que antes tenha sido preparado. Deus preparou Moisés. Deus preparou Josué. Deus preparou Davi. Deus preparou Jesus, Deus preparou os discípulos, Deus preparou os apóstolos, Deus preparou Paulo, Deus continua preparando. Ninguém vai na frente no reino que não tenha sido preparado antes.
Você não pode querer ser a flecha que está ditando. Você tem que estar na mão do arqueiro para fazer a vontade que ele tem para você. A minha oração nessa noite é: Senhor, qual é o desígnio que tu tens para mim? Mas por um tempo eu ainda estou fora do alvo. Você está na aljava guardado. Mas eu não fui lançado para o alvo ainda. Está no tempo da aljava, porque o tempo da flecha é o tempo do arqueiro. É ele que sabe a hora de pegar a mão na flecha e atirar. Você entende? Você passa anos, às vezes, achando que aquilo que Deus falou com você há anos atrás não vai se cumprir. E quem disse que Deus agora é mentiroso, que fala o que quer e depois não cumpre nada? Deus é fiel para cumprir cada promessa, cada palavra que Ele disse. Nenhuma vírgula, nenhuma palavra, nenhum tio vai cair por terra daquilo que Ele falou. Ele é fiel para cumprir. E você sabe quando é Deus falando, sim ou não? Eu tenho uma senha. Eu tenho uma senha quando Deus fala comigo. Pode vir o profeta que for, pastor Décio. Manda língua estranha, fala tudo, ok, estou ouvindo. Se eu não vi uma senha, aquilo ali tem alguma coisa errada. Eu tenho uma senha com Deus. E assim, 99% das vezes, ela vem. E eu sei que é Ele. Agora, quando não vem também, é 1% que eu sei que não é Ele que está falando. Aí eu pego aquilo, tudo que eu ouvi, amasso igual papel e jogo na... Sem medo. Porque eu prefiro ficar com a vontade daquele que me enviou. Quem me chamou, cumpre aquilo que falou. Então, você e eu estamos no tempo dele. A flecha é a vitória do arqueiro. Assim como o arqueiro é a vitória da flecha. O arqueiro revela, a flecha revela a vitória do seu arqueiro. Ah lá, ele acertou o alvo. Foi a flecha revelando a vitória dele. Mas o arqueiro também é a vitória da flecha, porque sem o arqueiro a flecha nunca alcança o alvo. Você e eu revelamos a glória de Deus o tempo todo. Nem todo mundo está autorizado a colocar a mão em você, querido. Não deixa qualquer pessoa te orientar, não. As orientações e os conselhos que vêm para a sua vida têm que vir de pessoas autorizadas. Só os que são preparados pelo arqueiro podem colocar a mão em você. Antes do arqueiro receber as flechas na aljava, elas passaram pelas mãos dos artífices. Porque muitos dos arqueiros não sabem fazer a flecha, mas os artífices sabem. Então, aqueles que prepararam a flecha antes, prepararam autorizados por aquele que chamou. O arqueiro autorizou fazer a flecha. O arqueiro analisou a flecha. Essa flecha foi bem feita. Me dá aqui, eu vou colocar na minha aljava. Essa flecha está pronta. Essa eu consigo derrubar. Essa eu consigo colocar no alvo. Ela vai rasgar o alvo. Eu vou fazer isso aqui rasgar o alvo. Agora chegou a hora. Então, você tem que entender que algumas pessoas não estão autorizadas para te dar conselhos. Cuidado com os conselhos de algumas pessoas que não foram preparadas e autorizadas por Deus para isso. Não abra a intimidade da sua casa para qualquer um. Cuidado com aquilo que você fala, dos seus sonhos, dos seus propósitos ou dos seus problemas. Porque tem gente que não foi feita como artífice para suportar o que foi feito na sua vida. Tem gente que não vai dar o valor da flecha, vai olhar e vai dizer, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Está querendo se gabar. Porque não sabe o valor que você tem. Só o arqueiro, os artífices. Os artífices, aqui ó. Olha aqui a igreja. Os artífices estão aqui. São os preparados por Deus para te preparar. São os que você vai ter a oportunidade de sentar, o pastor da igreja, os pastores da igreja, e você vai ouvir o conselho que quer o seu bem, que quer que você acerte o alvo. É um conselho sem interesse, é um conselho desviado de propósitos alheios, é um conselho sério, direto, para o bem, para o arqueiro. O Pai apontou a flecha de Jesus lá da eternidade, e essa flecha chegou no nosso meio. Como nós somos felizes por isso. O alvo Jesus foi alcançado. Pum, chegou. O alvo foi alcançado. Eu quero alcançar o alvo, gente. Eu quero alcançar o alvo. É verdade que na trajetória algumas coisas podem tentar desviar. É verdade que o vento pode distrair. É verdade que as notícias ruins, elas podem me tirar do propósito. Às vezes eu também sou igual a você, tenho vontade de nem acertar o alvo. Porque o alvo custa, gente. O alvo é me anular. O alvo eu queria ficar na aljava. Ele disse, mas você não foi feito para a aljava. A aljava é temporária. Eu quero você no alvo. O alvo é minha glória. Você entende?
A igreja não pode ficar guardada na aljava. A igreja foi feita para acertar o alvo. E o alvo é a eternidade, gente. A igreja não foi feita para ficar na terra. A igreja foi feita para alcançar o pecador. Esse é o alvo. A igreja foi feita para dar aquilo que eles não têm, o que nós não tivemos, mas que agora nós temos, que é a palavra do evangelho do reino. Esse é o alvo da igreja. Esse é o nosso alvo. Você entende? Deus está levantando nesses últimos dias uma geração que está preocupada, olhando de longe e orando, porque está vendo que as flechas estão querendo ficar muito tempo na aljava. Mas na verdade Deus está querendo que elas saiam da aljava. E elas vão para o alvo. O alvo está aí, gente. Muita gente perdida. Cada vez mais perdida. A trajetória é o percurso inevitável até o alvo. E a flecha tem que se submeter a isso. E ela pode ter o vento, vai desviar um pouco de lado. Ela pode ter alguma intempérie que pode tirar ela da direção. Mas ela tem que suportar. Ela tem as variações do ar, resistência do ar. Tem muita coisa que é contrário. Tem muita coisa na sua vida, na minha vida, são contrários à vontade de Deus em nós. Mas a gente tem que continuar resistindo. Lembra? Cansados, mas ainda perseguindo. Porque o descanso vem do Senhor. Vinde a mim, todos vós que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então eu estou cansado, mas eu continuo para o alvo. A trajetória é longa, parece que nunca vai chegar lá. Eu estava tão quieto na aljava. Mas você não foi feito para ficar na aljava. A aljava é temporária. É tempo de exposição, gente. É tempo de falar de Deus. A humanidade está entrando num caos, num colapso. Você não está percebendo isso, não? A humanidade está entrando num colapso, gente. Colapso. As pessoas estão loucas. As pessoas estão loucas, assim. E nós estamos ficando meio loucos também, de vez em quando. Ah, se não for o cuidar de Deus para nos colocar no alvo de novo. Ah, se não for o cuidar de Deus para nos colocar na trajetória novamente. Então tem resistência, tem oposição, para que você e eu não cheguemos no sentido que Deus tem. Mas aí eu lembrei do apóstolo que diz assim, o apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo 3, ele fala assim: irmãos, quanto a mim, eu não julgo que haja alcançado. Eu não vou usar essa soberba de achar que eu já alcancei. Do contrário, eu estou na trajetória ainda. Mas eu estou fora da aljava, tá? Eu estou fora da aljava. Eu não alcancei ainda. Eu estou na trajetória, mas eu estou fora da aljava. Não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço. E é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, você ficou para trás. Até a aljava já ficou para trás. Quem está no desígnio de Deus, até aquilo que incomodou no passado, que te travou no passado, que te prendeu por um tempo, que te magoou, que te entristeceu, até isso fica para trás. Porque quem está no propósito de Deus só vai para frente, filho. Mesmo com a resistência do ar, mesmo com as intempéries, está ali, está na direção. Então, eu esqueço das coisas que atrás ficam e avanço para as que estão diante de mim. E eu prossigo para o... E qual é o alvo? Ele mesmo responde: pelo prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Ou seja, o final de tudo vai valer a pena. O meu nome está escrito no livro da vida. Eu sou a flecha na mão do arqueiro. Eu não quero errar o alvo, eu não quero ficar na aljava a vida toda, eu quero ser um instrumento do desígnio de Deus. Custe o que custar, gente. Mesmo que a gente tenha que abrir mão de algumas coisas. Mesmo que a gente não consiga tudo o que a gente gostaria. Mesmo que a gente não seja quem a gente gostaria de ser. Mas eu quero, pelo menos, chegar no alvo que Deus me chamou para alcançar. Eu quero chegar no alvo. Eu quero que a minha família veja eu chegando no alvo. Porque esse vai ser o meu legado. O arqueiro vai ser glorificado e a flecha vai ser reconhecida porque chegou no alvo. Que Deus abençoe a sua casa.